55. Enunciado. Às advocacias públicas municipais é garantido que, vamos lá, o prazo para recorrer de decisões inicie-se no dia útil seguinte ao da publicação do ato jurisdicional, que deve ocorrer no Diário Oficial. Bom, a Fazenda, tanto estadual quanto municipal quanto federal, nunca é, nesse caso, intimada por Diário Oficial. E até eu trouxe para vocês aqui em outra questão, uma situação bem específica, no sentido de que, se a Fazenda ela não cumpre a determinação de se cadastrar no PJE, nós temos que o STJ entende que a publicação do Diário Oficial da intimação da Fazenda supre efetivamente a sua intimação pessoal, como forma de, nesse caso, onerar a Fazenda no que diz respeito exatamente à ideia de não ter cumprido o comando legal de se cadastrar junto aos sistemas de justiça. Mas nós temos isso como uma exceção muito excepcional, ou seja, é uma exceção da exceção. A Fazenda ser intimada no Diário Oficial fora dessa hipótese é impensável. Então, isso está aqui equivocado. B. O prazo para praticar ato processual será contado em dobro, mesmo em se tratando de prazos próprios que sejam expressamente determinados na legislação? Não. A gente sabe que os prazos em dobro para todas as manifestações da Fazenda, não só municipal, como estadual e federal, ele existe, mas a própria lei, o próprio artigo 183, ressalva a possibilidade da existência de prazos próprios previstos em outras leis. Letra C, que é a resposta. O prazo para praticar ato processual será de 10 dias, desde que inexista previsão legal ou prazo determinado pelo juiz dispondo de outra forma. Aqui você precisa ficar muito ligado para não se equivocar. A gente sabe que quando não há prazo legal, ou seja, quando a lei não estabelece prazo para a Fazenda se manifestar, ou quando a lei não estabelece prazo para a parte se manifestar, o prazo previsto em lei é de 5 dias. Ora, sendo de 5 dias, e a Fazenda tendo manifestação em dobro para todos os seus atos, então para a Fazenda é de 10 dias. Se você focar aqui só nos 10 e esquecer do prazo em dobro para todas as manifestações, você acaba efetivamente se equivocando e errando. Giovanni disse que a questão é uma pegadinha, e ela é uma pegadinha mesmo. Muita gente aqui passa desapercebido porque tem na cabeça que quando o juiz não fixa prazo, o prazo é de 5 dias. Sim, para a Fazenda é 10, por isso que ele colocou as advocacias públicas municipais. Embora o enunciado tenha dito aqui as advocacias públicas municipais, perceba que nesse caso a gente não tem absolutamente nada que seja estranho à atuação até agora de Estado e de União, porque o sistema da Fazenda Pública é um só. Dificilmente você vai encontrar aí uma norma, uma regra que em termos processuais se aplica à União e não se aplica a estados e municípios. Dificilmente você vai encontrar, nesse caso, uma regra processual que se aplique a Estado e não se aplique à União e a município. Então, o sistema de defesa da Fazenda processual é um sistema uno. Então, ele colocou aqui as advocacias públicas municipais, mas isso aqui é apenas para chamar a atenção. Essa questão provavelmente foi aplicada aqui em alguma PGM, tá? Daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu respondo o Diego. O prazo para recorrer será computado a partir da juntada do mandado de intimação da parte assistida pela advocacia pública aos autos. A Fazenda não é intimada por mandado, nunca é intimada por mandado a Fazenda Pública. Ela é intimada sempre por carga, remessa ou meio eletrônico. Deixa eu explicar como isso acontece, tá? O artigo 183, ele diz exatamente isso. Ó. O artigo 183 do Código de Processo Civil, ele diz que a Fazenda será intimada por carga, a intimação da Fazenda será pessoal. Beleza. Intimação pessoal é gênero. A intimação pessoal tem como espécies a intimação por carga, por remessa ou meio eletrônico. O que é intimação por carga? É assim, por exemplo, eu estou fazendo uma audiência presencial. Processo é físico, eu estou fazendo uma audiência presencial. Aí o juiz, nesse caso, ele abre, ele me intima, enquanto advogado da União, para apresentar razões finais no processo, né, em 10 dias. Ora, se o juiz me intima para apresentar razões finais no processo, esse prazo só vai começar a contar para mim se eu fizer carga dos autos, ou seja, se eu levar o processo comigo. Então eu fiz carga. No dia que eu faço carga, o processo, nesse caso, está com a Fazenda Pública. Então, o prazo começa a contar no dia útil subsequente à carga do processo por parte do procurador. Se o juiz me intima na audiência para apresentar razões finais e eu não faço carga do processo, o meu prazo para as razões finais não começou. Não começou. O meu prazo para as razões finais vai começar quando? Quando a justiça mandar esse processo físico para mim, ou seja, remessa dos autos para a procuradoria. Quando os autos aportam na procuradoria, então o prazo começa a contar no dia útil subsequente ao momento em que o processo chegou na procuradoria e recebeu o protocolo de chegada.
ou meio eletrônico. O meio eletrônico é considerado, para todos os efeitos, uma intimação pessoal. Por quê? Qual o objetivo da intimação pessoal no que diz respeito à fazenda pública? No que diz respeito à fazenda pública, nós temos o seguinte: intimação pessoal é aquela em que o advogado público ele toma ciência inequívoca do ato processual, do ato do juiz de intimação, de citação, seja o que for, e ele tem acesso imediato aos autos. Isso é intimação pessoal. Intimação pessoal é quando você não pode, nesse caso, dizer ou presumir que não houve uma intimação do advogado público, então você tem que partir efetivamente da ideia de que ele está ciente da intimação, da notificação, da citação, seja o que for, seja qual for o ato, e ele tem acesso imediato a todo o conteúdo do processo, de forma que ele já possa se manifestar. Então, isso é intimação pessoal para a advocacia pública. O meio eletrônico permite isso, porque o meio eletrônico você é intimado exatamente com uma chave e essa chave de segurança ela vai dar exatamente a certeza ao processo judicial eletrônico que o advogado público teve acesso ao conteúdo decisório ou teve acesso ao conteúdo, nesse caso, não decisório, ao despacho que impulsiona o feito, e se é meio eletrônico, a advocacia pública tem acesso efetivamente a todos todo o auto processual, todos os atos do processo e tem acesso efetivamente a tudo que ela precisa para se manifestar. Nem sempre isso é verdade. Preciso te dizer que nem sempre isso é verdade. Por exemplo, às vezes, sei lá, chega na procuradoria uma intimação eletrônica de um processo em que a União não é parte, mas sai lá uma intimação para a União. Quando eu vou entrar lá no PJE, eu não tenho acesso aos autos, eu só tenho acesso à informação das partes, eu só tenho acesso às decisões do juiz, que algumas o PJE libera, outras não, aos atos de impulso, eu não tenho acesso ao processo. Então, eu não posso considerar que a intimação eletrônica da Fazenda está efetivamente fazendo com que ela tenha prazo em curso no processo que ela não tem acesso. O que é que eu faço? Eu faço uma petição de chamamento do feito à ordem, dizendo que a intimação pessoal da Fazenda pressupõe o acesso aos autos na sua inteireza, peço o cadastro da União no feito, e no momento em que cadastrado o feito, que somente a partir daí, intimada a União do cadastro e acessando os autos, se começa a contar o prazo. Então, existem situações práticas que envolvem aqui o meio eletrônico, mas isso é questão de prática. Mas o meio eletrônico, a intimação eletrônica, a citação eletrônica, a comunicação eletrônica, a remessa e a carga são as únicas formas de intimação pessoal da Fazenda Pública. Então, se você escutar em algum lugar que a Fazenda foi intimada por mandado, essa intimação é nula de pleno direito. O que é que pode acontecer? Se você já estagiou numa procuradoria e se você tem vivência na advocacia pública, o que é que pode acontecer? Que eu já vi acontecer e já aconteceu comigo várias vezes. O juiz ele defere uma liminar, uma tutela antecipada. Aí, quando ele defere uma tutela antecipada, o que é que ele faz? A tutela antecipada, ele, sei lá, quer que a Fazenda cumpra lá a entrega de um medicamento em 48 horas. A tutela antecipada, ela vai para o sistema do PJE. Quando ela vai para o sistema do PJE, o que acontece? No PJE você tem 10 dias para confirmar a intimação. Se você em 10 dias não confirma a intimação se autoconfirma e pressupõe que você foi intimado porque você tem acesso ao sistema. Tudo bem, isso também é intimação pessoal. O problema é que o juiz quer que aquele medicamento seja entregue em 48 horas. Ora, se o juiz quer que o medicamento seja entregue em 48 horas, nesse caso, você não vai atender a demanda jurisdicional se você deixar para ser notificado dessa decisão em 10 dias, no prazo do PJE. O que é que o juiz faz? Ele manda um oficial de justiça com um mandado para dizer à procuradoria que existe uma decisão pendente de intimação no PJE. Já vi isso acontecer diversas vezes. Por uma questão de cordialidade, é que você vai lá no PJE, entra e recebe a intimação. Mas você não é obrigado a receber a intimação, porque recebeu um mandado de intimação dizendo que existe uma decisão no PJE que você tem que abrir. Cuidado com isso para não confundir isso em provas, tá? Cuidado. A Fazenda nunca é intimada por mandado. Inclusive, eu já vi em provas de segunda fase o seguinte: lá no meio do enunciado, o examinador coloca lá que a Fazenda foi intimada, foi citada por mandado. Ora, você vai ter que abrir uma preliminar de nulidade de citação para dizer efetivamente que a Fazenda tem que ser intimada, nesse caso, por carga, remessa ou meio eletrônico. Se a Fazenda foi intimada por mandado, sem acesso aos autos, essa citação, se a Fazenda foi citada por mandado sem acesso aos autos, essa citação é nula de pleno direito.